Bem-vindos a mais uma exploração aprofundada. Hoje vamos dar uma espreitadela por baixo da superfície de uma área específica em Katsushika, em Tóquio. Uhum. Vamos seguir os vestígios de um nome antigo, Hondensho. Exato, um nome que hoje já não se vê muito nos mapas, não é? Pois não. Corresponde em grande parte a Tateishi e Yotsugi. É quase um nome fantasma, mas as histórias, essas, estão bem vivas. Sem dúvida. E temos fontes bem variadas para isto. Sim, temos connosco uma coleção interessante. Registros históricos, lendas locais que são quase fantásticas, não é? E até a cultura pop, que hoje em dia redesenha aquelas ruas. Exatamente. E a nossa tarefa hoje, pronto, é mergulhar nisto tudo, vamos desenterrar aquelas histórias mais intrigantes e os locais especiais que muitas vezes escapam aos guias. Certo. Queremos oferecer uma visão talvez mais rica, mais autêntica para quem quer conhecer um lado diferente de Tóquio, algo para além do habitual. Ótimo. Vamos a isso, então. Comecemos pelo nome. Ondensho. Uhum. Pronuncia-se Onden, certo? Sim, Onden. Foi o nome de uma antiga vila, uma unidade administrativa que existiu ali, formalmente, entre 1890 e 1932. Mas a designação Onden já vinha de antes do período Edo. E hoje, como disseste, as terras são sobretudo Taiteshi e Yotsugi. Um nome que desapareceu dos mapas oficiais, mas deixou marcas. E que marcas! O mais surpreendente para mim é que Ondensho não era só uma zona qualquer, foi literalmente o berço da autarquia de Katsushika como a conhecemos hoje. A sério? Como assim? Quando várias localidades se juntaram em 1932 para formar a nova autarquia, foi em Ondensho que se instalou a primeira Câmara Municipal. O centro administrativo nasceu ali. Ah, que giro! E as fontes dizem que havia outra candidata forte, Shinshuku, que na altura era vista como mais central, talvez? Sim, parecia mais desenvolvida ou central. As fontes não entram em grandes pormenores sobre o porquê da decisão ter caído em Rondon. Mas talvez tenha havido ali um jogo de influências locais ou uma visão de desenvolvimento para aquela área específica. O facto é que foi uma escolha algo inesperada na altura. E definiu o centro inicial de Katsushika. E o vestígio físico desse momento? Ainda existe. O local exato da antiga Câmara Municipal de Rondon, que foi a primeira de Katsushika, é onde hoje está a Biblioteca Municipal de Tateshi, em Tateshi, um shome. Mesmo ali? É incrível pensar que as bases de governação local foram lançadas naquele sítio. E ainda mais giro, a primeira reunião do Conselho Municipal foi no ginásio da escola primária Rondon Jotô, mesmo ao lado. Num ginásio. Que modesto. Pois foi. O início quase improvisado para o que viria a ser uma grande autarquia de Tóquio. Mas a história não ficou por aí, pois não. A Câmara mudou de sítio depois. Não, claro que não. Em 1937, construíram um edifício novo, mais moderno, mais imponente, e a sua localização também é um ponto de interesse. Onde? Onde hoje está o Complexo Cultural Katsushika Symphony Hills, em Tateishi Seishome. E aqui o contraste entre o passado e o presente é enorme. Como assim enorme? As descrições da época dizem que aquela área, conhecida como Aotokochi, era basicamente Campos de juncos. campos de juncos. Coisa quase rural, Campos de juncos. mesmo. Sim, há relatos de que no verão à noite viam-se pirilampos a voar por ali. Imagina. Muito diferente do centro cultural que lá está hoje. Mas esse edifício de 37 teve um fim triste. Foi destruído na guerra, não foi? Sim, foi muito danificado ou mesmo destruído nos bombardeamentos da Segunda Guerra Mundial. É mais uma camada de história, mais sombria, ligada àquele local. E apesar de tudo isto, o nome Onden, que às vezes se lê Onda, o que gera confusão, mas vem do mesmo sítio, sobreviveu noutros locais. É verdade. Ainda hoje existe a escola primária Onda, ali perto da biblioteca, os bombeiros de Onda, a escola secundária Onda, são como ecos vivos daquele passado, pequenos lembretes. Bem, vamos agora aproximar a lente. Focar em Tateishi, uma das herdeiras de Ondensho. E aqui, encontramos uma história que parece tirada de um livro de lendas. A Tateishi-sama, a pedra vertical. Essa é talvez das lendas mais antigas e persistentes da zona.
Uma pedra cheia de mistério. As fontes dizem que tem pelo menos 620 anos, talvez da era Musashi, ou quem sabe ainda mais antiga, do período Kofuna. E pensa-se que é uma pedra Boshu, trazida de Shiba, da península de Bossô. Mas para quê? Ninguém sabe ao certo. As teorias são várias, não é? Sim, podia ser parte de um túmulo antigo, um Kofun, ou talvez um marco numa estrada antiga. O que sabemos é que no período Edo, nos séculos XVII a XIX, a pedra já era famosa, conhecida como Ne-Ari-Ishi, A pedra enraizada. Porquê enraizada? porque dizia a lenda que várias pessoas tentaram escavá-la para ver onde acabava, mas nunca chegavam ao fundo. Era como se não tivesse fim, sempre enraizada na terra. E mais, dizia-se que quem tentasse desenterrá-la tinha azar, ou ficava doente. Este mistério todo tornou-a uma atração. Chegou a aparecer em guias ilustrados de locais famosos de Edo, a antiga Tóquio. O respeito pela pedra foi crescendo, até que em 1811 foi consagrada como divindade shintoísta, certo? Tateishi Inari Daimyojin. Exatamente. Mas a parte mais incrível e quase bizarra vem a seguir. A pedra começou a encolher. A encolher? Como assim? Parece mentira, não é? Mas as fontes são consistentes. E o encolhimento não foi só erosão ou afundamento natural. Aqui entra a crença popular. A crença fez a pedra encolher. Não estou a perceber. De certa forma, sim. As pessoas acreditavam mesmo que a Tateishi-sama tinha poderes. Poderes curativos, protetores. Ok. E então começaram a raspar bocadinhos da pedra. Pequenos fragmentos, e usavam esses fragmentos como remédio ou como amuletos de proteção, especialmente durante as guerras sino-japonesa e a russo-japonesa. Acreditavam que os protegiam das balas. Que extraordinário. Então, a fé das pessoas levou literalmente à diminuição física do objeto de culto. É quase um paradoxo. Exatamente. E isto é um insight fascinante que as fontes nos dão, não é? A forma como uma crença coletiva pode ter um impacto físico real num objeto sagrado. A Tateishi-sama diminuiu porque as pessoas tiravam pedaços dela por causa da sua fé. É um testemunho poderoso de como a devoção pode, neste caso, consumir o seu próprio foco. E hoje, o que é que resta da pedra? Hoje, a parte que se vê da Tateishi-sama tem só uns centímetros de altura. Está protegida por uma vezação pequenina de ferro, num santuário minúsculo, mas muito bem cuidado. E esse local, o Santuário Tateishi-sama, em Tateishi 8 Reshoma, é um ponto de visita então. Sem dúvida, para quem gosta destas histórias é obrigatório. É impressionante o contraste entre a pequenez física atual da pedra e a enormidade da lenda que a rodeia. Definitivamente um lugar carregado de história. E de pedras antigas, passamos para uma atmosfera completamente diferente, mas igualmente típica de Tateishi, a cultura senbero. Ah, o famoso senbero. A palavra em si já tem piada. Sen é 1000 anos e beru-beru é tipo estar bêbado ou muito alegre. A ideia é essa. Conseguir beber e petiscar até ficar satisfeito gastando só uns 1000 anos, o que dá poucos euros, não é? Exatamente. E Tateishi é muitas vezes chamada uma das capitais disto em Tóquio. Mas não é só por ser barato, pois não. Tem uma história por trás. Pois, imagino que sim. Sem dúvida. A cultura senbero de Tateishi está muito ligada à história da área no pós-guerra. Tateishi tinha indústria antes e durante a guerra. Depois, claro, surgiram locais para os trabalhadores conviverem, desabafarem. E depois veio a ocupação aliada. Exato. E algumas instalações foram usadas para criar zonas de lazer para as tropas, as RRA, Recreation and Amusement Association. E qual foi o impacto disso? Bem, essas instalações RRA e toda a dinâmica social do pós-guerra ajudaram a que, mais tarde, a área ficasse conhecida como um Akazan Shitai. Um distrito da luz vermelha licenciado. Sim, embora essa fase já tenha acabado há décadas, essa história complexa ajudou a moldar a atmosfera que ainda se sente em Tateishi. Uma energia mais crua, talvez, despretensiosa, terra a terra, e muito acolhedora. Um ambiente shitamachi autêntico. Então, essa história, que pode parecer mais sombria, acaba por ser chave para perceber a identidade e até o charme atual da zona. Acho que sim, não é romantizar o passado, mas perceber como essa herança criou um lugar onde as hierarquias sociais parecem mais diluídas.
onde as pessoas se misturam facilmente em bares pequenos e baratos. Foi o terreno perfeito para o Senbero nascer e ficar tão forte. E onde é que podemos sentir melhor essa atmosfera hoje? O coração disto tudo é, sem dúvida, o chamado Nonbei-yokocho, que se traduz literalmente como Beco dos Bêbados. Que nome? E a galeria comercial Tateishi Nakamisa, ali ao lado. O Nonbei-yokocho é uma viela mesmo estreitinha, com bares e restaurantes minúsculos em edifícios de madeira que parecem parados no tempo. Nem era Showa. E a Galeria Nakamizé? É uma arcada coberta, um corredor cheio de vida, com lojinhas. As fontes até mencionam exemplos. Sim, falam detalhes como o Aichiya, que vende espetadas fritas e outros petiscos quentes e baratos. Ótimo para acompanhar uma pida. E lojas do Sozai, aqueles acompanhamentos caseiros, como a Kurei Shoten. Ideal para comprar algo rápido e saboroso. É tudo muito simples, direto e bom. Essa atmosfera retro da era Showa deve ser um grande atrativo. É como espreitar um Tóquio que está a desaparecer depressa, e isso traz uma certa urgência. Urgência? Porquê? Porque Tateishi está a passar por uma grande remodelação urbana. Muitas destas vielas e edifícios antigos estão ameaçados. Vão dar lugar a prédios mais modernos. Então visitar agora é quase como guardar uma memória antes que desapareça. Exatamente, tem esse sabor agridoce. É uma experiência genuína de Shitamachi, que mistura história social, cultura popular e comida muito acessível. Imperdível para quem procura essa autenticidade. Bem, mudando agora um pouco o foco geográfico, vamos para Yotsugi, a outra área principal que veio do antigo Hondencho. E aqui a ligação mais forte hoje em dia vem da cultura pop global. Sim, Captain Tsubasa, conhecido cá como Supercampeões. O Yoichi Takahashi, que criou a manga e o anime, nasceu e cresceu em Yotsugi. E essa ligação mudou completamente a imagem da zona para muita gente, não é? Tornou-se uma espécie de meca para os fãs. Sem dúvida. É um exemplo excelente de placemaking moderno. A autarquia, a comunidade, abraçaram isto. Usaram o soft power da cultura pop para dar uma nova vida e identidade a uma zona que era mais residencial, mais calma e atraem fãs de todo o mundo. A própria estação de comboios, a estação de Yotsugi, está toda decorada com o Captain Tsubasa. E a partir daí é tipo uma caça ao tesouro pelas ruas. Exatamente. E os tesouros são mesmo literais. Há várias estátuas de bronze das personagens espalhadas por Yotsugi e pela vizinha Tateishi. Encontrá-las é uma forma gira e diferente de explorar os bairros. Quais são as estátuas principais que as fontes destacam? Assim, as que não se podem perder. Bem, o Tsubasa Ozora, o Oliver, claro, logo à saída da estação de Yotsugi. Depois o guarda-redes Wakabayashi, o Benji Price, e o rival Hyuga, o Mark Landers, estão no Parque Yotsugi Tsubasa. Ah, ok. O Mizaki, o Tom Mizaki, o parceiro do Tsubasa, está no Parque Shibeu e as fontes até falam de uma estátua do guarda-redes alemão, o Müller, que está no Centro Desportivo de Katsushika. É engraçado como a ficção consegue ter um impacto tão real na paisagem urbana. É fascinante, não é? Nas Yotsugi tem mais histórias, para além do futebol. Tem também um pequeno enigma no próprio nome, Yotsugi. Yotsugi, que significa literalmente 4 árvores ou 4 madeiras. E qual é a história por trás do nome? Já se sabe? Bem, aí é que está o mistério. Ninguém tem a certeza absoluta. As fontes dão pelo menos 3 lendas ou teorias diferentes. E nenhuma é definitiva. Ok, conta lá. Qual é a primeira? A primeira é a mais simples, que existiram 4 grandes árvores muito notáveis que serviam de marco na paisagem. Faz sentido. E a segunda? A segunda liga o nome a um objeto religioso. No templo Seikoji, em Yotsugi, um chome, há uma estátua do príncipe Shotoku, figura importante no Japão. Uhum. Diz a lenda que a cabeça dessa estátua foi feita com 4 peças de madeira unidas e que algures estava gravado Shiki Zenyu. Shiki pode ler-se foneticamente como 4 madeiras. Uma ligação mais elaborada. Mas plausível. E a terceira? A terceira é a mais épica. Envolve o Minamoto no Yoritomo, o fundador do shogunato Kamakura, no século XII. Uau! A lenda diz que ele passou por ali com as tropas numa campanha militar exatamente na hora Yotsu, que na altura, na era Edo, correspondia ou às 10 da manhã ou às 10 da noite. Então temos uma explicação natural, as árvores, uma religiosa, a estátua, e uma histórica, o shogun, e ninguém sabe qual é a certa.
Parece que não. E o curioso é que essa ambiguidade não chateia ninguém. Pelo contrário, até acrescenta charme a Yotsugi. Dá que pensar, que imaginar, mostra como a história local é feita de camadas, nem sempre factuais, mas sempre importantes para a identidade do sítio. Yotsugi também teve um passado mais agitado, não foi? Falaste da alcunha Ginza de Katsushika. Sim, foi um período curto, mas interessante no pós-guerra, com a destruição no centro de Tóquio, bairros periféricos como Yotsugi ganharam uma nova vida, temporariamente. Chegou a ter 3 cinemas, vida noturna, daí a alcunha, talvez um pouco exagerada. Mas depois voltou a acalmar. Sim, com a reconstrução da cidade, Yotsugi voltou a ser mais calma, residencial. E onde é que encontramos um bocadinho dessa autenticidade mais tranquila hoje? Para além das estátuas, claro. Olha, talvez a rua comercial Shibue Shotengai, é uma rua comercial tradicional, com um traçado assim meio sinuoso, mantém uma atmosfera shitamachi muito genuína, pouco tocada pelo turismo de massa. Hum. Passear por ali, ver as lojas de família, talvez trocar 2 palavras com os comerciantes, é aí que se sente o pulso tranquilo de Otsugi hoje em dia. E para completar este retrato das herdeiras de Ondenshow, as fontes falam também de um parque local, o Parque Onda. E o nome lá está, não é coincidência. Exato, lê-se Onden como a antiga vila. Mais um eco do passado. Este parque, em Tateshi 3 de Shome, perto da estação, é interessante porque mostra como as prioridades da cidade mudam. Hoje em dia, o foco parece ser mais na prevenção de desastres, certo? Sim, as descrições falam disso. Tem equipamento para emergências, armazém de suprimentos, bancos que viram fogões, reservatórios de água. O equipamento para brincar é mais simples. Um escorrega pequeno, coisas de ginástica para adultos, um WC acessível. Mas nem sempre foi assim, pelo que dizem as críticas online. Pois não. Há comentários de moradores que se lembram de um parque diferente antes da renovação. Falam de um escorrega de cimento maior, baloejos, até uma mesa de ping-pong. Hoje as críticas destacam-no mais como um sítio agradável para ver as sujeiras em flor ou para fazer uma pausa. E parece que os pomos gostam muito de lá estar. E ainda há aquela curiosidade cultural associada ao parque. Sim, uma das fontes diz que o Parque Onda foi local de filmagem para algumas cenas de uma série de TV japonesa conhecida e algo polémica dos anos 90, Koko Kyoshi, professor do secundário. Mais uma camada de memória cultural, mesmo que diferente da do Capitão Tsubasa. Exato. Portanto, o próprio Parque Onda acaba por ser um pequeno tesouro narrativo. Não por ser grandioso, mas por juntar estas camadas todas. A ligação ao nome Onden, a função prática atual, as memórias nostálgicas de mais brincadeira e até esta ligação ao ecrã. É um pequeno retrato da vida urbana e das suas mudanças constantes. Que percurso fascinante fizemos! Seguimos as pegadas do nome Fantasma Onden Show por Tateishi e Yotsugi. Encontramos lendas como a da Tateishi-sama, sentimos a nostalgia da era Showa no Senbiro e nos becos. Vimos como o Captain Tsubasa deu uma nova cara a Yotsugi e até espreitámos a vida e as memórias num parque de bairro. Acho que esta análise mostra mesmo um lado de Tóquio que muita gente desconhece. Talvez menos polido, mas mais profundo, cheio de histórias, de personagens e com uma resiliência cultural incrível. Mostra que, para além dos neons e dos grandes monumentos, há um tecido urbano rico em narrativas, à espera de ser descoberto por quem olha com mais atenção. E ficamos com uma questão para pensar. Como é que os lugares mantêm a sua identidade, as suas histórias não oficiais, mesmo quando os nomes desaparecem dos mapas ou as paisagens mudam? Quantos outros nomes fantasma, como Hondencho, haverá por aí, em Tóquio ou noutras cidades, a guardar tesouros de histórias à espera de alguém os descubra? Fica a pergunta.